Boa noite a todos que nos acompanham nessa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, sejam presenciais em nossa casa espírita Luz, Paz e Caridade, aqui em Ipanema, Porto Alegre, seja de forma online. É uma felicidade enorme que nos acolhe no momento em que estamos retornando paulatinamente às nossas reflexões presenciais em nossa casa. De forma, então, que hoje nós estaremos fazendo uma das reflexões e, como os amigos que nos acompanham já sabem, todas as terças, quintas e sábados nós fazemos uma pequena exposição com reflexões sobre o nosso Evangelho. Nesse sentido, então, eu convido a todos que estão nos assistindo que façamos a nossa prece de abertura dessa reflexão, elevando nossos pensamentos ao plano superior, rogando ao Mestre Jesus que estenda sobre todos nós, nossas famílias, as bênçãos de que nos estamos e também a todos os nossos irmãos que se encontram passando por provas, por expiações, para que tenham a plena certeza da bondade divina e que não existe lugar nessa seara para que sejam preocupados, tenham fé, resignação e rogamos também, Mestre Jesus, que nos permita, ao plano espiritual, nos prestar nesse momento das reflexões toda a assistência necessária para que tenhamos o alcance mais sério e mais amplo possível a todos os lares que dele necessitam. Que sejam através dos mensageiros de nosso Pai, visitados e levados todos os eflúvios necessários à sua saúde, aos seus familiares e à sua fé na bondade de Deus. Assim, pedindo assistência, iniciamos a nossa reflexão sobre o Evangelho na parte que nos foi direcionada. Que assim seja. Bom, hoje, queridos amigos, nós vamos fazer uma pequena reflexão de um texto do Evangelho, do capítulo 8º, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em que pese um pequeno texto, muito nos tem a transmitir de mensagem, seja para a nossa vida cotidiana, seja para aumentar, produzir cada vez mais o que foi nos deixado de amor ao próximo, intuindo-nos o verdadeiro sentido da caridade, da bondade, do perdão. Assim, esse capítulo 8º traz o título Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E nós vamos nos ater hoje num pequeno fragmento desse texto do capítulo 8, que é pecado por pensamento. De forma que nós vamos primeiro fazer a leitura desta parte do texto, que é um pequeno texto, para depois refletirmos sobre isso. Pois bem, nos ensina o Evangelho. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Esse texto está em São Mateus, capítulo 5. E aqui segue o nosso Evangelho
nos elucidando que a palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da sua acepção própria, mas em sentido mais geral, pois Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal. O pecado e todo mau pensamento, como por exemplo nessa passagem, porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Esse texto é de São Marcos, capítulo 8. A verdadeira pureza, portanto, não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento. Por quê? É um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente à seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja, pouco a pouco, de todas as suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar. Mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com a energia necessária. Assim, resumindo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquele, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito. Na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e do pensamento do homem. Pois bem, vejam, meus queridos irmãos, que um texto pequeno nos traz uma miríade de possibilidades de interpretações e de reflexões. E dentre elas, quando falamos do pensamento, ter-se-ia aí duas questões a refletirmos. Primeira, será que a maneira como pensamos pode influenciar no nosso modo de viver? Segunda, até que ponto se pode acreditar na força do pensamento? Para isso, necessário se faz que venhamos a entender o conceito do pensamento e da vontade. E aí nós temos os mais diferentes autores, sejam do mundo encarnado, sejam do mundo espiritual. Mas iniciaremos pelo Bozano, Ernesto Bozano, que foi um filósofo da metade do século XIX até a metade do século XX. Filósofo italiano, respeitável, espírita e escritor do passado, que nos deixou o seguinte conceito: pensamento são forças plásticas e organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do espírito. Ou seja,
O pensamento é vida e através dele podemos influenciar várias atitudes em nossa existência. Mas temos ainda o espírito André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier na obra Libertação, a edição 2007, que nos deixou o seguinte conceito. O pensamento, ou também conhecido como fluxo energético mental, é a força criadora de nossa própria alma e, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através do pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Em outras palavras, as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. Temos também Emmanuel, que nos deixou na obra Pensamento e Vida, psicografada também por Chico Xavier, dizendo para nós que a mente é o espelho da vida em toda parte. Nos seres primitivos, aparece sobre a forma de um mineral sem valor econômico do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-nos. Nos espíritos aperfeiçoados, surge por um brilhante e precioso retratar a glória divina. Assim, nos foi elucidado que o pensamento ele se manifesta sob a forma de ondas, que vão desde ondas, raios, super, ultra curtos, em que se exprimem aí as legiões angelicais, seres puros, e através de processos ainda inacessíveis a todos nós nesse plano reencarnatório. Mas também nos diz que perpassa para se chegar a isso pelas oscilações de ondas curtas, médias e longas, em que vai exteriorizar a nossa mente humana até as ondas fragmentárias que são a dos animais. Eu já explico. Mas é importante que se saiba, então, sobre esta questão do agir, do nosso pensar, que se exterioriza, que se expande através do fluido universal no meio em que vivemos. E nos diz o seguinte: se o pensamento é isso, o que seria a vontade, então? Nos é esclarecido que a vontade, portanto, ela exerce uma função controladora das emissões mentais. Pensamento. É a gerente esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Portanto, novamente, pensamento é vida e através dele podemos influenciar várias atitudes da nossa existência. Pois bem, um pouquinho mais sobre essa questão conceitual. Nós vamos encontrar na obra Pensamento e Vida, em que o espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, nos diz o seguinte: o pensamento nos mostra que nos tornamos o que pensamos. E que nosso pensamento cria a vida que procuramos, através dos reflexos de nós mesmos. Mas não foi só isso. Já em 1868, na Revista Espírita,
Allan Kardec já nos explicava que tudo o que pensamos se fotografa em nossa mente e reflete, repercute no nosso perispírito. Chega Kardec, inclusive, a dar um exemplo sobre isso, em que ele diz que se pensarmos, por exemplo, na ideia de matar uma outra criatura, embora o corpo material se conserve impassível, o corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes desse último. Assim, o pensamento vai criar a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se desenrola no espírito. Portanto, é desse modo que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Os olhos do corpo, todos sabemos, podem ver as impressões interiores que se refletem em nossos traços do rosto. Exemplo, a cólera, a alegria, a tristeza. Isso todos nós percebemos pelos traços fisionômicos do rosto das pessoas. Mas somos capazes de intuir, de desvelar seus pensamentos? Os mais evoluídos espíritos, sim. Agora, a alma, ela vê nos traços da alma. E ela vê através dos pensamentos que não se traduzem fisionomicamente. Portanto, tudo que se pensa, de acordo com a intensidade mental desse pensamento, adquire forma e vida. Esclarecemos. Até há pouco falamos a todos vocês que, pelos ensinamentos que nos foi deixado pelo codificador, pelos espíritos que nos trouxeram as mensagens, que quando pensamos, quando a nossa mente pensa, ela, tal qual os raios do sol refletem em nosso ar, em gotículas de água, formando o arco-íris, o nosso pensamento vai refletir no nosso perispírito. E como nós, efetivamente, quando pensamos através de imagens, todos aqueles espíritos que nos circundam estarão observando qual é a nossa tendência, se para o bem ou se para o mal, através de nossos pensamentos. Então vejam, é comum nós vermos, ouvirmos, repetirmos que não devemos analisar uma pessoa pelo que ela fala, mas pelas suas atitudes, pelos seus atos. E não nos preocupamos com o pensamento. E é esse que a todo momento nos retrata aquilo que podemos esconder do encarnado, podemos disfarçar, mas que não o podemos fazer para o mundo espiritual. Portanto, na medida em que nós estamos falando de criaturas mais angelicais, Deus,
Os nossos pensamentos traduzem efetivamente aquilo que está dentro da nossa alma. Então veja, se o pensamento ele é flexível, volátil, e por decorrência ele é fácil de mudar, de ser controlado, podemos treinar para isso. Temos aí uma presunção, então, de que o pensamento humano contínuo não é, portanto, fragmentado como o dos animais. Ele é governado pela razão, exteriorizado através da nossa vontade. E também ele exterioriza aí as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas paixões mundanas, criando, portanto, formas de pensamento. Criações mentais, ideoplastias que se refletem tal qual algumas imagens se refletem no ar, ele se reflete no nosso perispírito. E aí, nós temos uma reflexão a fazer. Quanto mais essa duração for longa, mais for elevada, mais for cheia de sentimentos, seja para o bem, seja para o mal, mais ele vai se materializar, mais ele vai criar vida. Então, quando lemos agora há pouco no texto, em que pese falar-se na terminologia adultério, Cristo usava para aquelas atitudes, aqueles pensamentos com tendências ao mal. Porque sim, vamos transpor um pouco mais daquilo que o senso comum entende como adultério, entendendo como uma traição, uma infidelidade. Infidelidade a quem? A palavra de nosso Pai, que nos foi deixado aqui a mensagem pelo Cristo sobre o amor e a caridade. Portanto, os pensamentos com tendências negativas, com tendências funestas, poder-se-á com certeza dizer que há aqui uma traição aos princípios que nos foi ensinado. Pois bem, nós temos ainda aí uma outra percepção que é, a partir do meio que nós utilizamos para pensar, estarão se acoplando ideias. E, por certo, como consequência, nós estaremos aí transmitindo por telepatia a outrem. Estaremos, portanto, nos comunicando através dessas imagens do nosso pensamento. O espírito de Francisco Dias da Cruz nos deixou lá uma instrução dizendo que o pensamento é a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói ou reconstrói. Nele, há um influxo divino, reside a gênese de toda a criação. E aí, portanto, nos é muito claro que o nosso pensamento, ao qual não raras vezes não damos a importância necessária em vigiá-lo, tem uma grande força em nossa transformação moral, na transformação do ambiente onde nos encontramos, aqueles que
estão sendo atingidos por essas ondas que emitimos. Alguns autores chamam de mente eletromagnéticas. E, portanto, criamos ali um ambiente para o bem ou um ambiente negativo, funesto, pesado. Vejam que nesse pequeno texto do Evangelho, quanto conteúdo nos é ensinado. E é comum recebermos alguns questionamentos, principalmente os espíritas, que procuram se apropriar um pouco mais desse conhecimento e que não raras vezes são interpelados com perguntas tais como: podemos afirmar que o pensamento tem poder? Portanto, não há outra resposta que o sim. E que se soubéssemos o poder do pensamento, nos preocuparíamos muito mais com eles. Daí é que vem um grande alerta, que está também no nosso Evangelho, que também nos foi deixado pelos ensinamentos, que diz o seguinte: vigiar constantemente e vigiar seus pensamentos, pois não os fazendo, com certeza nós poderemos desviar-nos por caminhos tortuosos, consequências funestas, indesejados à nossa existência. Uma outra pergunta, que não raras vezes nos é assaltada, é: o pensamento influencia a vontade ou é a vontade que influencia o pensamento? De forma mais clara. É a vontade que diz o que eu devo pensar? Ou, efetivamente, o pensamento é que direciona a minha vontade? E aí nós temos um trabalhador do mundo espírita, encarnado, que é o nosso querido médico homeopata, o Alain Eurípides Rezende, em que ele diz que o pensamento é o pensar, a vontade é o querer. Portanto, os dois se interagem constantemente. E aí, a partir do momento que eu estiver vigiando o meu pensamento, eu vou conseguir direcionar esse pensamento, modificando-o, se para o mal, fazendo-o que entre para o caminho do bem. Uma outra pergunta que decorre dessa é: o pensamento pode construir ou destruir? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, é o que nos está escrito aí no Evangelho. É o que surge do nosso Evangelho. Pois basta que esse pensamento seja persistente, com forte intensidade mental da ideia, acobertado por sentimentos positivos ou sentimentos negativos, e, portanto, ter-se-á como consequência a destruição ou a construção de caminhos para a nossa existência. Kardec, lá no capítulo 14 da obra A Gênese, fala da fotografia do pensamento. Mundo espiritual, ele fala. E ele diz: quando se constrói um pensamento que não for interrompido e for intenso por ter vida, ele vai estender-se até a sua materialização. Então percebam, de forma mais comum, mais simples, se nós tivermos um pensamento tão intenso numa ideia, às vezes chamamos de monoideia, uma vingança, um ódio de alguém, essa energia toda que nós estamos criando, ele, tendo a persistência nessa ideia, ele vai criar
com certeza, situações destrutivas. E, portanto, é aí que não raras vezes ficamos nos questionando. Se o pensamento tem a consequência na própria saúde de nosso corpo físico. Nessa altura, não temos mais dúvida que sim. E é daí que vejam, queridos irmãos, há mais de 2000 anos, nós temos um brocardo, um ditado em latim, que fala mens sana in corpore sano, ou mente sã em corpo são. Portanto, se a nossa mente está lançando pensamentos bons, pensamentos positivos, são pensamentos que constroem, são pensamentos que nos melhoram, são pensamentos que nos trazem saúde, são pensamentos curadores. A contrário senso, se temos pensamentos destrutivos, negativos, nós teremos, então, uma mente doentia e, por decorrência, um corpo doentio. Estaremos criando doenças em nosso corpo físico. No primeiro momento, porque sabemos que nós temos, inclusive, a partir deste comportamento, também a possibilidade de modificar o aspecto de nosso perispírito. Todos sabemos disso. E a gente consegue fazer um gerenciamento do nosso ato de pensar? Por certo. Por certo que sim. Se o pensamento plasma o que chamamos forma pensamento, é óbvio que se eu pensar no bem, eu vou plasmar algo de bom. Irá me trazer alegria, esperança, coragem. A contrário senso, também é verdadeiro. Por quê? Porque se eu penso no mal, eu vou criar situações ruins. Vou criar desavenças, fobias, doenças. Então vejo a importância que é o alerta que nos foi dado para vigiarmos constantemente. Mas pode também o nosso pensamento curar doenças em nosso corpo físico? Sim. Sim. É claro que é mais profundo esta questão, mas a priori, se nós pensarmos intensamente, com sentimentos bons, nós teremos esse condão de curarmos em nosso corpo. E aí, perguntar-se-ia, mas eu posso, com o meu pensamento, criar uma doença em outrem ou curar outra pessoa? Sim. O problema é que, quando eu penso, eu ajo diretamente sobre meu corpo, sobre meu perispírito. Agora, quando eu emito esse pensamento, bom ou ruim, para um terceiro, vai depender da sintonia dele em receber esse pensamento. Então, esta questão também de nós elevarmos nossos pensamentos nos cria como que um escudo contra aqueles que possam eventualmente estar nos transmitindo uma onda negativa, um influxo negativo, um eflúvio que possa nos prejudicar. E por que isso? Vejam, quando nós falamos ali que
a gente cuida muito dos nossos atos, porque nós o fazemos, não raras vezes, por até vaidade, para ser socialmente aceito. Agora, descuidando no nosso pensamento, e vários autores nos ensinam que esta faculdade de pensar é a única que temos a liberdade plena. Ninguém consegue prender nosso pensamento. Pode prender o nosso corpo, pode nos obrigar a ter determinadas atitudes, mas não pode prender o nosso pensamento. E aí, Kardec nos deixa uma lição, dizendo que o pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para o homem. Percebam? São com as mãos que nós edificamos, são com as mãos que nós destruímos. Portanto, Kardec, codificador, nos fala que esse pensamento e a falência ou não de nossa vontade são para o espírito tal qual as mãos para o homem. Ainda algumas perguntas, não raras vezes, nos acolhem, que é sobre a questão da intuição. É um reflexo do pensamento? Nós teríamos aí que aprofundar um pouco mais, não é esse o momento, mas só uma reflexão muito superficial do que diz o nosso Evangelho. Portanto, nos impõe sempre um estudo mais aprofundado. Por conta do que? A intuição, sabemos nós, ela pode ser nascida do próprio espírito, da âmbar, ou uma intuição nascida por provocação de irmãos do plano espiritual, dos quais nos associamos. Nos associamos como? Mantendo aquela mesma faixa de onda de nossos irmãos, seja para o bem, seja para o mal. Então, quando tivermos isso, estaremos entrando como se tivéssemos aqui um rádio, achando a mesma onda para pegar uma rádio. Quando nós sintonizamos também a nossa onda de pensamento, nós estaremos sintonizando com o plano espiritual e podemos estar aí tendo contato com espíritos mais elevados ou irmãos nossos que ainda percorrem o caminho com tendências para o mal. E como vamos saber, então, se essa intuição é para o bem ou para o mal? É simples. Pelas consequências que ela poderá nos trazer. Se ela tiver a intuição como uma consequência para ajudar o próximo, por certo, é uma intuição boa. E é boa porque estar-se-á realizando o que nos é ensinado no Evangelho. Se ela é para o bem, são eflúvios, são pensamentos sadios, são pensamentos sãos. E, portanto, nós estaremos cumprindo o que nos é apregoado no Evangelho, que é o amor ao próximo, fazer aos outros aquilo que desejaríamos que fizessem para nós. Portanto, consequência boa, pensamento de origem bom. Contrário, o alerta. E é nesse alerta, então, é que nós devemos cuidar e, se sentirmos que a consequência é funesta, interromper esse pensamento, essa monoideia. Às vezes aquela ideia que não sai da nossa cabeça, eu estou odiando alguém, estou com raiva de alguém, quero a vingança contra alguém, aquilo não me sai do pensamento. Percebo, então, o que nós estamos construindo aí de ruim para nós, para o nosso corpo, inclusive. Talvez uma metáfora muito utilizada, eu quero matar alguém e eu tomo veneno para matá-lo. Pois bem, quando se fala em interromper, entra em campo a nossa vontade. E como nós somos o Senhor da nossa própria vida, nós temos, em razão disso, o livre-arbítrio.
E é através dele que nós vamos, portanto, decidir se seguimos nesse caminho tortuoso ou se estaremos interrompendo ele através de eflúvios de pensamentos sadios, pensamentos bons. E uma das formas é a própria prece. A prece é uma forma que, quando o fizermos, elevamos nosso pensamento ao Pai. E, portanto, imediatamente estamos aí mudando a frequência de nossos pensamentos. Com certeza para o bem. Há uma expressão muito utilizada que dizem na oração: Senhor, eu sou um anjo montando guarda na fera que há em mim. Eu sou um anjo montando guarda na fera que há em mim. Portanto, estou constantemente vigiando esta fera, porque nós somos espíritos imperfeitos, todos nós sabemos, né? E devemos estar constantemente em vigilância. Vigilância contra o quê? Contra os nossos pensamentos. Pergunte-se, portanto, constantemente se estamos dando conta dessa vigilância. Vejam que o próprio Santo Agostinho nos ensinou a necessidade da constante retrospectiva ao final do nosso dia para saber se eu fiz o bem ou fiz o mal ao meu próximo. E se fiz o mal, eu devo corrigir isso de imediato. Portanto, para terminarmos aí essa rápida exposição e uma humilde reflexão que ousamos fazer junto aos irmãos, não esqueçamos que a abelha, quando se vinga, cai ferida no chão. Quando eu faço mal, quando eu penso mal a alguém, acima de tudo, eu estou atingindo a origem desse pensamento. Assim, meus queridos irmãos, deixamos aí a recomendação, o agradecimento por estar nos acompanhando na nossa Casa Espírita Luz, Paz e Caridade, e lembramos novamente para que os irmãos que nos acompanhem presencial ou online também acompanhem as exposições que fizemos nas terças-feiras, 20 horas, quintas-feiras, às 16 horas e aos sábados, às 19h30. Assim, novamente, convido-os a que elevem seus pensamentos ao alto para darmos encerramento a esse momento em agradecimento ao Cristo que nos permitiu derramando suas bênçãos e também nos permitiu a presença, assistência de nossos mentores espirituais, nossos espíritos amigos, para que nos intuíssem a verdadeira reflexão que deveríamos ter feito nesse pequeno texto que nos foi legado pela bondade divina. Assim, querido Mestre Jesus, rogamos também aos nossos irmãos e seus familiares que se encontram nesse momento passando por provas difíceis, que se encontram cumprindo expiações necessárias à sua evolução moral. Rogamos que todos os ambientes sejam visitados nesse momento, mormente aqueles irmãos que se encontram acometidos de doenças, dessa pandemia que ataca, que assola o mundo todo, intuindo eflúvios curadores, de acordo com a necessidade que o Divino Pai conhece.
seja necessidade moral, seja necessidade ao nosso corpo físico. Assim, damos por encerrado essa nossa reflexão de hoje. Que os bons espíritos visitem a todos os lares que nos acompanham, daqueles irmãos que não puderam estar presentes, mas sendo merecedores da dádiva e da bondade divina, como sabemos. Que assim seja. Boa noite.